Olá, vamos direto ao ponto hoje, né? Mergulhar em alguns temas bem comentados da política brasileira recente, especificamente aquela tensão envolvendo sanções internacionais e essas postas aqui dentro. É o tipo de assunto, assim, fervilhante que a gente vê em canais como o Expresso da Política, onde a notícia é servida no ponto. Exatamente. E a gente tem em mãos um material, uma análise em vídeo, né? Que explora o que eles chamam de uma vitória diplomática e legal do Brasil frente a essas pressões de fora. O foco ali é a aplicação da Lei Magnitsky, aquela americana, e a reação do sistema financeiro. Certo. Então, nossa missão aqui é meio que desentrinchar os pontos que essa origem levanta, entender a sequência dos fatos, como eles apresentam e o contexto geral. Ok, vamos lá. Bom, o ponto de partida que a análise traz é a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Aquela lei que permite sancionar estrangeiros, né, por corrupção, violação de direitos humanos. E eles citam o caso de autoridades brasileiras, como o Alexandre de Moraes. Ah, sim. E a fonte que a gente está vendo destaca a reação quase que imediata do ministro Flávio Dino, né? Ele afirmando que essa lei não teria validade automática aqui no Brasil sem o aval do STF. Isso. E essa procedência também aborda a preocupação que rolou em alguns setores. Sobre o risco, sabe? Para os bancos brasileiros que operam em dólar, caso eles não cumprissem a ordem americana. Mas o material argumenta que essa preocupação aí foi neutralizada. E é aqui que a coisa fica bem interessante pelo que essa referência aponta. Fala de uma reunião chave no Ministério da Fazenda, um pouco antes da decisão do Dino, envolvendo, segundo eles, um representante do ministro Haddad e o presidente do SWIFT, o Sistema Global de Bancos, né? É, o sistema de transferências. E o fascinante aqui, de acordo com essa análise, é que o chefe do SWIFT teria assegurado que o sistema ignoraria a ordem de sanção americana. Essa ordem específica da Lei Magnitsky contra as autoridades brasileiras. Espera aí. Ignoraria. Quer dizer que as transações internacionais dessas pessoas não seriam bloqueadas pelo SWIFT. Exato. Na prática, isso esvaziaria completamente a medida americana, entende? Nossa, isso é forte. E a fonte explica o porquê disso? Tipo, por que o SWIFT faria isso? Então, ela explora essa questão sim. Sugere um racha interno lá nos Estados Unidos. Argumenta que o SWIFT, apesar da influência dos Estados Unidos e Europa, seria controlado por como eles chamam, establishment tradicional. Um establishment financeiro, talvez? Isso. Que estaria em conflito com a ala política representada pelo Trump na visão do autor. E esse mesmo establishment, segundo o vídeo, teria restrições a certas ações, como essa sanção específica. Entendi. Então, a tese é que essa briga interna lá teria aberto essa brecha. É a interpretação que o material oferece, sim. E se a gente conecta isso ao quadro geral que eles pintam, essa suposta não adesão do SWIFT teria dado a segurança, né, para a resposta mais assertiva do governo brasileiro via ministro Dino. Faz sentido, dentro dessa lógica apresentada. Pois é. E isso levanta uma questão importante sobre a real efetividade de sanções assim, unilaterais, na geopolítica de hoje. Falando nisso, em acompanhar essas análises mais complexas, vale a dica, né? Venha saborear o nosso canal no Spotify, onde a conversa te acompanha onde você for. Bem lembrado. E ainda segundo essa análise da fonte, a consequência direta disso tudo foi a frustração, né, de setores mais alinhados ao Bolsonaro, que estariam contando com essa pressão externa via Magnitsky. O material até interpreta reações online desses grupos como um sinal de que eles perceberam que a coisa não ia funcionar, que a medida era ineficaz. E a origem também coloca isso num contexto maior. Menciona o movimento dos BRICS para criar um sistema financeiro alternativo ao SWIFT. Ah, sim. Aquela ideia de reduzir a dependência do sistema atual. Exato. Justamente para diminuir a influência de decisões políticas do Ocidente nas transações globais. Então, resumindo, o que essa análise sugere? Uma dinâmica interna complexa nos Estados Unidos, junto com uma reação específica do sistema financeiro global, o SWIFT, teriam sido cruciais para neutralizar uma sanção contra o Brasil, fortalecendo a posição do governo aqui. É importante reforçar,
Essa é a interpretação vinda desta referência específica que a gente analisou hoje. E fica a reflexão, né? Até que ponto esses mecanismos tradicionais de poder financeiro global estão sendo desafiados ou reconfigurados por essas novas tensões políticas e pelo surgimento de blocos alternativos como os BRICS? É uma pergunta que fica no ar. Com certeza. E para quem quer continuar seguindo análises políticas nesse ritmo, fica a lembrança do Expresso da Política. Como eles costumam dizer, não percam as notícias quentinhas que preparamos para vocês, se inscrevam no canal